No resumo diário de Terra Nostra, o café da manhã na casa de Maria começa tenso. Angélica, já cansada da vida que leva, desabafa com a mãe e com a irmã. Passei todo o tempo em São Paulo trancada dentro de casa. Mas quando meu filho nascer, isso vai mudar. Rosana, com aquele tom provocador de sempre, debocha. Imagina. Angélica dizendo que vai cuidar das fazendas do marido, se nem conhece as propriedades. Maria tenta amenizar o clima, mas fica em cima do muro. Ela diz a Rosana que a irmã sabe muito bem que não pode administrar as plantações. Mas também entende que Angélica está certa em não deixar Augusto vender as terras do pai. Angélica, porém, não recua. Com o olhar firme, ela avisa a mãe. Eu posso, e eu vou administrar as fazendas. Se aquele almofadinha não for capaz, eu mesma vou cuidar de tudo. Enquanto isso, Bartolo, depois de dar uma passada na capelinha da vila italiana, aparece na venda de Batista. Falando sobre os cafezais, ele comenta que Augusto anda perdido, sem saber o que fazer com as terras deixadas pelo pai. Batista sugere que ele fale com Gumercindo, mas Bartolo é direto. Quando eu for embora daqui, nunca mais quero ver um cafezal na minha frente. Sob o sol quente, Padre Olavo chega à casa de Maria do Socorro, suando em bicas. Socorro conta que o marido saiu cedo com o genro para vistoriar as terras de Altino. Ela ainda revela que Altino perdeu completamente o juízo. O padre comenta que essa é a fofoca do dia na cidade, e que o fazendeiro até precisou ser contido com uma camisa de força. Socorro acha exagero, mas logo as duas filhas aparecem para tomar a bênção. Padre Olavo, curioso, pergunta como fica a promessa de Altino, aquela saca de café oferecida quando celebrou o casamento de Angélica. Enquanto isso, em São Paulo, Francesco passeia com Paola pelas ruas. Os dois param num restaurante. A moça, nervosa, pergunta se não há perigo de serem vistos juntos. Francesco sorri e responde. Primeiro, você é minha cliente. E segundo, minha esposa está em Paris. Vai ficar lá por um bom tempo. Em outro canto, Marco Antônio chega em casa animado. Conta a Mariana que conseguiu vaga para Tizil em uma escola pública. Mas a alegria dura pouco. Eles descobrem que o menino não tem certidão de nascimento, o avô dele nunca registrava os filhos de escravizados da fazenda. Juliana fica chocada, mas decide resolver. Ela conta a novidade ao garoto e promete a Damião. Não se preocupe, eu vou dar um jeito nisso. Mais tarde, Francesco deixa Paola em casa, prometendo ajudá-la a montar sua fábrica de macarrão. Ela sorri, encantada. Eu nunca mais vou esquecer este almoço. Francesco vai embora saltitante, acreditando que está conquistando o mundo. Paola, sozinha diante do espelho, tenta se convencer. Ele não é tão velho assim. De volta ao banco, Francesco mente ao filho, dizendo que passou o almoço inteiro falando sobre a crise no país. Mas ri sozinho, achando que está abalando as estruturas. Na fazenda, Padre Olavo almoça e depois volta a conversar com Maria do Socorro. Ele quer saber se Gumercindo e os genros voltam ainda hoje. Mas é Angélica quem responde. Se o pai resolveu percorrer todas as fazendas de Altino, não tem como voltar hoje. O padre então comenta que conhece bem a família. Diz que quem morreu maluca foi a avó de Altino. A conversa fica estranha quando Rosana pergunta sobre a mãe de Augusto. Angélica intervém de novo. Meu marido disse que a mãe dele morreu em um hospital em São Paulo, vivia muito doente. Socorro, desconfiada, pergunta. Mas será que era doença mesmo? Padre Olavo suspira e responde. O próprio Altino sempre disse que tudo aquilo não passava de manha da esposa. Angélica perde a paciência com o interrogatório sobre a família do marido. Com o rosto fechado, ela dispara. Padre, com todo respeito, já chega de falar da família do meu marido. Percebendo o desconforto, Padre Olavo muda de assunto. Agora o tema é a gravidez das moças, e as duas confirmam, sorrindo, que vão ter meninos. Enquanto isso, no campo, Augusto e Mateus caminham lado a lado. Mas o passeio logo vira tensão. Mateus deixa claro que não vai com a cara do almofadinha. Augusto tenta entender o motivo, mas desiste e diz apenas. Vou ver se meu sogro precisa de mim. Mais tarde, na cidade, Marco Antônio volta para casa com boas notícias. Conta a Juliana que foi com o pai ao cartório e que tudo está pronto. Basta Damião ir até lá, registrar o filho, e o Tizil vai ter sua certidão de nascimento. Na sala, Francesco conversa com Damião e explica o processo, passo a passo. Mas o homem se atrapalha. Ele não consegue lembrar o nome verdadeiro do próprio filho. Todos sempre o chamaram de Tizil.
Com a voz embargada, Damião confessa. Quando separaram a mãe e o menino de mim, ele ainda era um bebê. Quando voltou, já chamavam ele de Tizio. Enquanto isso, em Paris, Janete aproveita a vida de luxo entre os aristocratas. Passeios, festas, tudo parece um sonho. Naquela noite, em São Paulo, Paola recebe um ramalhete de rosas vermelhas. Um bilhete assinado por Francesco. Também não vou esquecer o dia que passamos juntos. Ela suspira, encantada. Do outro lado da cidade, Marco Antônio conta à esposa que o garoto escolheu um nome novo. Júlio Francisco Santana. Juliana sorri, emocionada. Ele explica. Júlio, por causa de você. Francisco, por causa do meu pai. E o próprio banqueiro completa. Santana era o nome da fazenda onde ele nasceu. O pequeno, feliz da vida, abraça o pai. Agora eu posso ir para a escola. Damião, orgulhoso, corrige. Isso mesmo, meu filho, agora você é o Júlio. De volta ao interior, a jornada pelas fazendas de Altino chega ao fim. Ao cair da noite, Augusto comenta cansado. Não sei como meu pai dava conta disso tudo. As lavouras estão cheias de mato. Mateus aconselha. É melhor botar gente para capinar logo, senão perde a safra. Gomercindo concorda e avisa. Já mandei limpar minhas terras. Agora é a vez do Augusto fazer a parte dele. Angélica, sempre pronta a defender o marido, se adianta. Ele vai ajudar sim. Aquelas fazendas têm uma fortuna escondida nos cafezais. Augusto fica sem graça, mas o resto da família aprova a atitude da moça com olhares silenciosos. O tempo passa, e a colheita do café começa. Noites longas, dias de trabalho intenso, até que as tulhas se enchem. Mesmo com o preço em queda, os barões do café continuam enriquecendo. As irmãs, já barrigudas, passeiam pelo jardim. Rosana reclama. Nos últimos meses, não tenho marido. Ele só vive nos cafezais do sogro e do cunhado. Angélica concorda. Se não fosse ele papai, eu nem sei o que seria daquelas terras. Mas Rosana, provocadora, não resiste. As tulhas das fazendas de Augusto estão cheias. Agora quero ver se ele tem competência para vender tudo por um bom preço. Angélica ri e retruca, com ironia. Imagina, Rosana, você acha mesmo que ele vai ter competência para isso? Na venda da vila italiana, Mateus comemora o fim da colheita com Bartolo. Entre um gole e outro de vinho, ele desabafa. Finalmente acabou, se não fosse tua ajuda, amigo, eu não teria dado conta. Bartolo sorri, levantando o copo. Pelo menos, esse café deu trabalho, mas rendeu bem. Curioso, Bartolo pergunta a Mateus. Tu acha mesmo que vai ter comprador para tanto café, homem? Mateus dá de ombros, pensativo, e diz que o mercado anda complicado. Enquanto isso, na Casa Grande, Gomercindo começa a planejar a venda da nova safra. Ele comenta com Augusto. Parte do meu café vai ficar guardada nas tulhas, vou esperar o preço subir. Mas o resto, preciso vender logo. O dinheiro tem que girar. Com calma, o fazendeiro aconselha o genro. Faça o mesmo, rapaz. Guarde um pouco e venda o resto. Depois, curioso, pergunta. E com quem o teu pai costumava negociar o café? Augusto, sem jeito, responde. Para ser sincero, eu não faço ideia. Acho que era um comissário de Santos, mas não sei quem. Gomercindo muda o tom e pergunta sobre o estado de Altino. O rapaz abaixa o olhar e diz com tristeza. Ele está muito mal, sogro. Nem me reconhece mais. Os médicos dizem que é difícil até fazê-lo comer. Com voz embargada, Augusto desabafa. Acho que não vai demorar muito para eu receber a notícia de que ele se foi. O fazendeiro se compadece, mas logo emenda outra pergunta, direta. E quanto a Paola? Você tem visto aquela moça em São Paulo? Augusto se endireita na cadeira, encara o sogro e responde com firmeza. O senhor não precisa se preocupar, senhor Gomercindo. Eu não voltei a vê-la. Aliás, nem sei se ainda mora na mesma casa. Deixei de pagar o aluguel há meses. Paola, é coisa do passado para mim. Gomercindo observa em silêncio, tentando ler a verdade nos olhos do rapaz, mas decide lhe dar um voto de confiança. Então retoma o assunto da safra. Se eu conseguir um preço razoável pelo meu café. Mas é interrompido bruscamente por Augusto. Nesse caso, venda o seu junto com o meu, sogro. O velho fazendeiro encara, ofendido, e responde com um tom que corta o ar. Eu decido. Augusto fica mudo, humilhado, sem saber onde enfiar a cara. Enquanto isso, bem longe dali, Francesco se dedica à sua nova paixão.
Ele envia outro buquê de rosas vermelhas para Paola. Em casa, as empregadas cochicham. Desde que a patroa viajou para a Europa, o patrão anda rejuvenescido. Deve ser porque tem menos aborrecimentos, comenta Mariana, rindo. Mas Francesco não está apenas tranquilo, está apaixonado. Com andar elegante, ele atravessa as ruas de São Paulo levando o novo ramalhete. Paola o recebe com um sorriso, o olhar brilhando. Enquanto coloca as flores num vaso, comenta: "O senhor é o único que me dá flores nessa vida. Tá me acostumando mal. Agora fico esperando o senhor chegar, todo domingo." Francesco sorri, sedutor, e responde: "Eu sempre saio para caminhar, mas acabo vindo te ver." Os dois se olham em silêncio, sentindo o peso e a doçura de um amor que ninguém pode saber. Com um sorriso tímido, mas cheio de intenção, ela diz: "Quando o senhor não aparece, eu sinto a sua falta." Francesco, lisonjeado, fica ainda mais prosa, o peito inflado de vaidade. Mas Paola muda de assunto, tentando disfarçar o clima. "O senhor tem recebido notícias da sua esposa?" O banqueiro responde que sim. Janete escreveu de Paris, dizendo que está bem e se divertindo com a alta sociedade. Paola, curiosa, se aproxima e pergunta, quase sussurrando: "E o senhor, sente falta dela?" Francesco nem pensa duas vezes. Não. Explica que já se sentia sozinho mesmo quando Janete ainda estava em São Paulo. Mas logo muda o foco, olhando nos olhos da italiana. "Eu não vim aqui para falar da minha esposa, vim para ver você." Enquanto isso, no interior, a vila dos italianos ferve de atividade. As casas decoradas, o cheiro de comida se espalha pelas ruas. Rosana observa tudo da janela, segurando a enorme barriga. Um misto de emoção e solidão a invade. Mateus nunca está por perto. Maria do Socorro aparece e avisa: "Leonor está pondo a mesa, filha. Venha almoçar." Mas Rosana recusa. "Não quero comer, mamãe." Conta que saiu cedo com Angélica e agora não está se sentindo bem. A mãe se preocupa. "O que você está sentindo?" Rosana sorri, meio nervosa. "Não sei explicar, a barriga parece mais pesada, mas não sinto dor." Com medo e esperança, pergunta: "Acha que está chegando a minha hora?" Maria do Socorro desconversa, mas comenta com carinho: "Se for, já não era sem tempo, minha filha." De volta à cidade, Paola convida Francesco para almoçar. "Fica comigo, tem macarrão fresquinho na cozinha." O banqueiro sorri e aceita na hora. Como eu poderia recusar o macarrão da minha bela Paola? Antes do almoço, ela o convida para uma volta. Francesco hesita, e ela provoca: "Me desculpe, o senhor é um homem casado. Não ficaria bem se nos vissem juntos." Mas Francesco, encantado, rebate: "Que nada. Minha mulher está na Europa. Vamos dar uma volta, vai." Enquanto isso, Damião insiste para que o filho tire o uniforme do colégio. "Hoje é domingo, menino. Vai sujar o uniforme." Mas o garoto responde: "Deixa, pai, eu tiro assim que terminar essa lição." Depois da missa, Marco Antônio caminha com Juliana e fala animado: "Nossa casa já está nos alicerces. Logo vai ficar pronta." Explica que quando a mãe voltar da Europa, eles já estarão morando lá. Mas o tom muda quando ele comenta: "Pela carta que papai recebeu, parece que ela nem quer voltar pro Brasil." Ao chegar em casa, pergunta pelo pai. Mariana responde que Francesco saiu para caminhar, como sempre faz nos domingos. Marco Antônio comenta: "Essas caminhadas estão ficando cada vez mais longas, hein?" A governanta ri e diz: "Ele foi pros lados da rua da direita, outra vez." E lá está o banqueiro, caminhando pelas ruas de São Paulo, exibindo-se ao lado da bela Paola. Os dois seguem de braços dados, sorrindo como adolescentes. Enquanto isso, na vila italiana, é dia de festa e trabalho. As mulheres amassam o pão, fazem pizza, broa, cuca e pastel. O cheiro de polenta e frango com parmesão toma conta do ar. Amadeu entra na venda de Batista e pergunta a Mateus: "E aí, patrão? Agora que terminou a colheita, quando sai a bufunfa do pessoal?" Mateus se irrita: "Dio santo. Meu sogro nem vendeu o café e já querem receber." Bartolo, surpreendendo o amigo, concorda com o trabalhador: "Eles têm razão, Mateus. O povo ralou demais naquela colheita. Querem receber o que é justo." Na casa grande, Leonora pede licença a Maria do Socorro para sair mais cedo. Quer festejar o fim da colheita com o pessoal da colônia italiana, como faziam em sua terra. Maria do Socorro concorda, mas avisa: "Pode ir, sim,
mas só depois que deixar tudo arrumado pro jantar. E assim, entre amores proibidos, trabalho e esperança, a vida segue, pulsando em cada canto da vila italiana. Com um sorriso apressado, diz a sogra: meu povo está esperando o senhor e Dona Angélica para dançar a tarantela com eles mais tarde, vai ser uma festança. Momentos depois, Mateu encontra o sogro na sala da casa grande. Fala com respeito, mas com firmeza. Todo mundo está esperando pelo senhor lá na colônia. A festa é para comemorar o fim da colheita, e o senhor é o convidado de honra. Mas o rapaz aproveita o ensejo para tocar num assunto espinhoso. Olha o sogro nos olhos e diz: seu Gomercindo, eu não sou dono de nada, e nem quero ser. Só vim conversar porque os trabalhadores estão perguntando quando vão receber o pagamento da colheita. O fazendeiro, sem se alterar, responde com calma: diga ao povo que dentro de alguns dias o dinheiro vai estar disponível. Ainda preciso fazer as contas, e ver também quanto Augusto tem que pagar ao pessoal das fazendas do pai dele. Enquanto isso, no quarto, Angélica conversa com o marido. Com voz doce, mas decidida, aconselha: deixa meu pai cuidar da venda dos grãos, Augusto. Ele entende do negócio de café. O rapaz, aliviado, responde: eu nunca me opus a isso, sinceramente, quero me livrar logo desse fardo e seguir com minha carreira política na capital. Mas logo confessa uma preocupação. Só temo que seu pai vai fazer com o dinheiro da venda. Explica que, enquanto Altino vivia, recebia sempre uma boa quantia a cada safra. Foi assim que se manteve, estudou, e até sustentou Paola. Angélica se incomoda, e o marido pede: por favor, não toque mais nesse nome. É passado. O clima pesa. Augusto suspira e admite: para falar a verdade, estou pelado. Quase não sobrou nada depois que entreguei a seu pai o dinheiro das contas do velho para pagar os colonos. Angélica joga limpo. Minha mãe me contou que papai teve que tirar do próprio bolso para cobrir as despesas das fazendas. Nesse momento, Maria do Socorro grita do corredor: o almoço está pronto. Antes de sair, Angélica conta: Rosana não vai comer com a gente. Disse que está se sentindo estranha, a barriga está mais pesada do que de costume. Mateu, alarmado, se levanta num pulo. O que isso quer dizer? Leonora dá palpite: pode ser que esteja chegando a hora dela. Maria do Socorro concorda: já está mesmo no tempo, Mateu. O rapaz, desesperado, sai arrastando a cadeira e corre para o quarto, mas Gomercindo o segura. Sente-se e almoce primeiro, rapaz. Mateu não obedece. Corre, ofegante, até o quarto, e se acalma ao ver Rosana bem. Ela sorri e promete: esta noite eu vou com você pra festa na colônia, sim. Anoitece. A festa começa com vinho, queijo e muita dança. Leonora comenta com Bartolo, olhando em volta: não vejo Mateu por aqui. E se Rosana precisar de mim? Prometi ajudar no parto dela. Bartolo, irritado, responde: mulher, aproveita a festa. Se precisarem de você, vão mandar te chamar. Mais tarde, já na cidade, Francesco chega em casa leve e radiante, quase flutuando. Passou o dia inteiro com Paola Labella, e o sorriso não o abandona nem por um segundo. Marco Antônio, preocupado, o aborda: pai, o senhor saiu cedo e só volta agora à noite. Onde esteve o dia todo? Francesco mente sem pestanejar: fui ao hipódromo. Encontrei os amigos, almoçamos depois das corridas. O filho não se convence e insiste: pai, o senhor acha mesmo que eu acredito nisso? Mas Francesco corta o papo: chega de interrogatório, Marco Antônio. Não tenho que dar satisfações. Enquanto isso, no interior, a alegria é outra. Anacleto, orgulhoso, mostra a tulha cheia de grãos e diz a Inês: olha só, mulher. Nasce o primeiro café, o primeiro de muitos. Inês, mais cautelosa, pergunta: e a venda? Será que vai aparecer comprador? O marido, confiante, responde rindo: comprador é o que não vai faltar, meu bem. Agora o café é nosso, e ninguém manda mais na gente. Enquanto isso, em São Paulo, Paola aproveita um demorado banho de espuma. Sorridente, fala sozinha diante do espelho: Francesco é um homem tão gentil, me trata como uma dama. A jovem tenta se convencer de que o banqueiro nem é tão velho assim, e que ainda pode dar um caldo. Mas o encanto é interrompido pela campainha. Mais um entregador. Mais um buquê de rosas vermelhas com um cartão apaixonado de Francesco. Paola suspira, enternecida, e volta a mergulhar em suas fantasias. Enquanto isso, na colônia, a festa segue animada.
Até que Mateus surge esbaforido, com um sorriso nervoso, gritando: Leonora! Estão te chamando. A Rosana entrou em trabalho de parto. A italiana empalidece. Santa Madonna, agora? Em casa, Rosana, pálida e suando frio, diz a mãe. Não deixe o papai entrar aqui até o bebê nascer, por favor. Maria do Socorro garante. Fica tranquila, minha filha. Aqui só entra quem eu deixar. Chegam Mateu e Leonora. A parteira assume o controle e ordena. Vá pra sala, homem. Aqui é lugar de mulher agora. Na sala, forma-se o clube do Bolinha, Gomercindo, Mateu e Augusto. Mas Angélica, teimosa, insiste em ficar por perto. O pai, irritado, ordena. Vá se deitar, menina. Você não tem serventia aqui. Mas ela enfrenta o fazendeiro com firmeza. Eu fico. Quero saber o que o senhor vai fazer se o bebê for uma menina. Gomercindo arregala os olhos e rebate. Estou mandando você ir dormir, Angélica. Augusto, leve sua mulher para dentro. Assim que o casal se retira, o fazendeiro murmura para o genro. Meu primeiro neto tem que ser um italianinho macho. Na colônia, a festa vai terminando. Batista estranha a demora de Leonora, e Bartolo tenta disfarçar a preocupação. Deve ter complicado alguma coisa lá na fazenda. Enquanto isso, Gomercindo e Mateu, já alegres com uma garrafa de licor pela metade, bebem e esperam. Angélica volta e pede desculpas. Pai, eu não consigo ficar trancada sabendo que minha irmã está dando à luz. O velho suspira e deixa. O silêncio domina a casa, até que o choro do bebê corta o ar. Mateu se levanta num pulo. É um menino. Meu filho é um menino. Mas Angélica insiste. E se fosse uma menina, pai? O que o senhor faria? Gomercindo responde seco. Deserdava as duas. No quarto, Rosana, exausta, chora de alívio ao saber que teve um menino. Leonora, risonha, desce à cozinha e diz. Rosana está bem, mas quer saber o sexo? Vão lá ver com os próprios olhos. Sozinha com Angélica, a parteira confidência. Agora você pode ficar tranquila. Seu pai não vai mais pressionar ninguém. Mas a moça não gosta do tom e fica em silêncio. Lá em cima, a família toda se reúne em torno do recém-nascido. Maria do Socorro interrompe a euforia. Chega de barulho. A mãe e o bebê precisam descansar. Gomercindo beija a testa da filha e sai do quarto às pressas. A esposa comenta baixinho. Foi chorar escondido. Sonhou a vida toda com esse neto. Mateu e Rosana, radiantes, não contêm o riso. O amor, o orgulho e o alívio se misturam naquela noite abençoada. Na manhã seguinte, durante o café, Maria do Socorro comenta animada. Rosana já está com bastante leite. Quando tive Angélica, precisei de uma ama de leite. Angélica escuta e se emociona. Vai visitar a irmã e conhecer o sobrinho. Mas desabafa. Se a minha for uma menina, vai crescer esquecida nesta casa. Rosana tenta consolar. Isso não é verdade, minha irmã. Eu e Mateus sempre estaremos por perto. Na sala, Gomercindo anuncia firme. Eu e Augusto partiremos para São Paulo. Precisamos vender parte do café. Assim que o pai sai, Angélica comenta com a mãe. Ele precisa do dinheiro para pagar os colonos. Maria do Socorro sorri. Mesmo assim, vai feliz. Ganhou um neto. Antes de sair, agradece a Leonora. Você é uma bênção, minha filha. Quanto lhe devemos? A parteira responde com doçura. Nada. A amizade de vocês já basta. Ainda quero fazer o parto de Angélica, que não deve demorar. De repente, Maria do Socorro percebe o rosto da filha pálido. Angélica, que cara é essa? A moça se senta, solta um gemido e tenta disfarçar. Não é nada, mamãe, nada não. Mas o presságio está lançado. Um novo nascimento pode estar mais perto do que todos imaginam. Se você também ficou com o coração na mão, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo novo. Quero ver vocês nos comentários. De 0 a 10, que nota esse episódio merece?